Olá, meus caros, estamos ao vivo para trazer aqui mais um assunto, abordá-lo. Nessa oportunidade, nós vamos falar sobre a calça curta, a bermuda, o short, sobre isto, se é pecado ou não. Nós temos aí na IPDA, que foi flagrado o neto missionário Davi Miranda, e dito por muitos, inclusive pela própria presidente atual da IPDA, que seria o sucessor do missionário Davi Miranda, usando short em Israel, ou bermuda, porque muitos vão dizer que não era um short, porque era bermuda já vista que cobria o joelho, se fosse abaixo do joelho seria short. Enfim, mas todos os dois, no regulamento interno da Igreja de Deus e Amor, eram proibidos. Nós vamos ler o regulamento interno da Deus e Amor, nós vamos ler os versículos que a Deus e Amor utilizava, ou utiliza até o momento, no seu regulamento interno. Eu digo utilizava porque esse regulamento está cada vez mais sendo desprezado por eles, né? É como se tivesse uma lei já caducada, obsoleta, que não serve mais para nada, só instalar de bonito, tá? Então, nós vamos falar sobre isso. Deixe seu like, se porventura inscrito no canal, se inscreva. Bom, de acordo com esse regulamento, eu já andei perguntando para as pessoas, elas dizem que ainda existe isso no atual regulamento, que é o de 2019, né? 18 de 2019, esse é de 2013 a 2015. Aqui, na página 38, vamos dizer assim, aqui na realidade é na linha F, né? A linha F que fala sobre pecados, F19, que diz nudismo ou seminudismo. Inclui-se nesse item, irmãs, biquínis, maiôs, fio dental, calções, shorts, entre parênteses, tops, decotes, eu falo decote, é decotes, escandalosos, mostrando partes do seio, frente única. Irmãos, primeiro ali foi das irmãs, calções ou shorts das irmãs. Os irmãos, sungas de praia, calções de banho, calções, que pode ser exatamente aquilo ali que ele está usando, a bermuda, o calção, ou, entre aspas, short, que é em inglês, né? Ficar sem camisa ou ficar apenas de roupa íntima, tá? Membros, 4 meses, obreiros, 7 meses. Os calções aqui, ou shorts, dá no mesmo, segundo o que está no próprio regulamento interno, tá? Eu até vou ver o significado de short em inglês, né? A origem de short, para trazer aqui para vocês. É uma espécie de calça, etimologia, vestuário. É um calção, né? Seria o calção na língua inglesa, ok? Ele estava também assim, ó, né? Ele não estava com uma regata, ele estava com uma camisa, estava calor em Israel, e ele fez assim. Coloquei no último vídeo, nas duas assim, né? Aí configura quase que uma regata, na verdade. E isso também não podia, tá? Aqui, nesse ponto, não fala, né? Deve estar em outra configuração, mas era pregado que não podia também. Então, vamos ver, ó, vestuário inadequado. Irmãs, mini blusa, blusas cavadas sem mangas, que seria as blusas sem mangas, saias ou vestidos curtos que não cobrem os joelhos, vejo com as irmãs sentadas. Aí já é a parte G, santificação, está passando cada diabo de moto por aqui que não tá fácil. G, santificação, e no G1 fala. Então, irmãs, mini blusa, cavada, como já disse, saia, vestido curto que não cobre o joelho, vejo com as irmãs sentadas, saia, vestido rachado na frente, atrás, dos lados, roupas transparentes.
Ó, irmãs e irmãos, bermudas, agora fala da bermuda, e roupas apertadas. Ele estava ali com uma roupa apertada também. Membros, 30 dias, obreiros, 60 dias. Observação, o salto dos sapatos e das botas de banho deverão ultrapassar 4 centímetros e dos irmãos 3 centímetros. Ainda tem também a questão de camiseta, boné, chapéus, bolsa com estampa, dizer que não convém essa doutrina. Vamos ver aqui. É permitido o uso de meia calça, meia de lã, desde que não seja de cores aberrantes, com desenho que chama atenção. Observação, a saia jeans para as irmãs ou a calça jeans para irmãos somente é permitida em escolas e locais de trabalhos ou de trabalho. A saia não pode ser escandalosa nem curta. Ou seja, calça jeans para os irmãos só no local de trabalho ou em casa. Na igreja não poderia ir, muito menos pregar. E eles estão pregando em cima do púlpito. A turma do Regenere, o filho do Daniel, de calça jeans e de jaqueta jeans. Isso jamais é permitido. Irmãos que usarem roupas de estampa de cor diferente, a geral receberão a demonstração. Depois vem a questão, calça compridas para as mulheres não é permitido, seja qual for o serviço a ser executado, na roça, no sítio, na lavoura, na fábrica, no comércio, ou mesmo para dormir. Só poderão participar da Santa Ceia quando deixar o uso. Isso aqui já foi mudado, né? Meninas e adolescentes menores de 18 anos não batizadas ainda poderão usar calças compridas, única e exclusivamente como uniforme para a escola e somente durante o período escolar. Aqui estava no RR. Não sei, dia 31 tem... Mas se tem, é uma audiência, né? Ainda falta muita coisa para rolar, não é bem assim. Se tem dia 31, é uma audiência. Não quer dizer que vai sair vencedor uma ou outra lá. Porque se não tiver acordo, né, vai prosseguir o próprio processo e aí vai ter... Eu estou tendo uma problemática, está vindo cada carro de som aqui que não está no gibi. Então, como estava falando ali com relação à ação, se a Igreja Deus Amor deixar a IPDA renovada usar o logo, não querer mais discussão, fazem eles um acordo e pronto, extinguiu o processo. Mas se não tiver acordo, vai prosseguir, o juiz vai dar a sentença no final. Então, a audiência pode demorar muito. Bom, já dissemos aqui os itens que não podia, de acordo com esse regulamento interno, que até na parte da calça comprida já foi mudado. Porque o que eu soube há pouco, as mulheres que trabalham na área da medicina ou, enfim, lojas já podem usar calça comprida também. Aqui não podia. Quer dizer, não é permitido, seja qual for o serviço a ser executado. Bom, vamos lá. Agora vamos aos versículos. Eu não vou me ater a esses de mini blusa, essas coisas, porque a questão é a bermuda, né? A polêmica está na bermuda. O que eles colocaram aqui no item F19, é Apocalipse 3,18. Vamos ler o Apocalipse 3,18. Fundamento deles. Né? Vamos lá. Eu não utilizaria Apocalipse 3,18, mas tudo bem. Aqui está no regulamento. Diz assim, aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo para que tenha riquezas, e vestidos brancos para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio para que vejas. Tá. Aqui tem a questão da nudez. E não apareça a vergonha da tua nudez. Vestidos brancos para que te vistas. Tá. A questão da nudez, sim. Mas não fala na referência da própria calça, porque as pernas, vamos ser sinceros, as pernas é a nudez do homem? Está aparecendo o órgão genital do homem? Não está. Então, não seria essa nudez. Porque a nudez, quando a Bíblia fala, é exatamente os órgãos sexuais. A pessoa está vulnerável a aparecer, por exemplo, no homem, seu pênis, seu ânus, e na mulher, seus seios, sua vagina, ânus, né, ou nádegas. Sendo não dá, né? Sendo claro, né, português claro. Aqui, claro, aqui fica óbvio que devemos cobrir a nossa nudez.
Mas quando fala de nudez, é exatamente isso aí que eu falei. Não diz respeito ao calção. Porque a perna é uma nudez. Agora, para analisar. Se você ficar amputado, tiver um problema, você perder as pernas. E aí, como é que fica? Você vai usar uma roupa, vai cobrir, obviamente, mas você não tem as pernas. E aí? Vai estar usando um short? Porque às vezes a pessoa vai usar um short que já cobre as pernas. Já não é mais uma calça. Um exemplo. As irmãs mostram as suas pernas, não mostram? Com a saia, mostra as suas pernas. Às vezes cabeludas ou não, mas mostra. Numa época que a Deus amor não permitia a depilação, agora permite, já desde a época do missionário vivo. Então, as irmãs podem mostrar as pernas e os homens não podem mostrar as pernas. Se para as irmãs não é a nudez, as pernas não são nudez, e para os homens é, as pernas dos homens têm mais valor do que as pernas da mulher? É isso que tem que pensar. Eu não estou aqui nem para defender IPDA, nem ser contra IPDA, regulamento interno, é só um processo lógico e de Bíblia. Porque se a gente for parar para analisar, a mulher teria que estar toda coberta. Porque o homem sente, às vezes, mais desejo das pernas da própria mulher, né? Aquele desenho e tal, do que a mulher, às vezes, olhar para as pernas do homem, desejar as pernas do homem. Que agora nós temos os metrosexuais aí, acho que é esse o termo que fala, né? Que eles rapam as pernas, né? Rapam os cabelos das pernas. Então, fica que nem as pernas das irmãs, praticamente. E aí? O versículo aqui aplica a questão da nudez. Você não vai andar nu por aí. Aliás, nem a legislação brasileira permite. Eu me recordo que na cidade, acho que um ano atrás, um homem entrou em surto e andou nu pela cidade, pelo centro da cidade. A polícia pegou ele. Tá? Não pode. Atenta contra a moral, os bons costumes. É óbvio. E lembrando que o Brasil tem uma carga muito de religião, porque a Igreja Católica era a igreja oficial do Império, em 1800. Ou seja, nós não tínhamos naquela época Estado laico. Depois foi ter, a partir dessa Constituição Nova de 1988. E tem aquele ranço, tem aquela herança, tem aquela influência ainda do catolicismo romano, dos posicionamentos, no que diz respeito à moral, os usos e costumes. Porque muitos pensam que é o missionário que criou essa questão de uso e costume. Quem criou a questão de uso e costume, moral, foi a Igreja Católica. Foi a Igreja Católica Apostólica Romana que fez no Ocidente nós termos esse pensamento de respeito e de prezar pela moral e tal. Porque a Igreja Católica dominava essa parte toda, o Brasil todo. O missionário, sendo um bom católico, se converte, tirou a parte da idolatria lá dos ídolos, mas dos usos e costumes permaneceu. Tanto é que está no catecismo. Se você lê atentamente o catecismo da Igreja Católica, muitos católicos dizem que é católico, nem lê, já não lê porque já não cumpre o catecismo, né? Eles descumprem. Por isso que ele diz, não, eu sou católico não praticante. É não praticante mesmo, porque lá no catecismo vai falar, a mulher não pode andar de qualquer roupa, dentro da missa também, não poderia, né? E alguns padres estão liberando agora. Eu vou abaixar aqui o vídeo, o som, porque tem carro de som passando aqui. Então, meus caros, estou tendo muita interferência de sons, né? Está perto do meio-dia, parece que agora deixou a hora para passar os carros de som tudo aqui perto. Já passou 3 ou 4. É brincadeira. Ney, está com problema de polícia aí em Salvador? Pois é, complicado, né? Só deu na calça. Saiu da Igreja Católica, mas a Igreja Católica não saiu dentro dele. Sim. E dentre muitos. Não foi só ele também. Tipo, alguns aí que criaram igrejas, que vieram também do catolicismo, ou vieram daquela pegada reformada, que tinha base do catolicismo. Por exemplo, a igreja luterana, ela tem a base do catolicismo. Muitos pensam que não, mas tem. O Martinho Lutero aboliu a idolatria, né? Mas só que se você for na igreja luterana, você tem lá o sacerdote com batina, que tem na igreja católica. Você tem lá velas no canto do púlpito. Eu falei certo? Agora é púlpito. Eu falo púlpito, né? Tá errado, né? Púlpito.
Já teve gente me corrigindo aí nos comentários, né? Púlpito. Eu falo púlpito. É erro aqui, vício de linguagem, talvez até da minha região aqui. Então, e também tem cruz. Como na Igreja Católica tem cruz. Só que não tem os ídolos. Se você for perceber, a liturgia da Igreja Luterana é parecida com a Igreja Católica. Só muda na questão da idolatria. Por quê? O Martinho Lutero era monge. Aí ele descobriu lá que a igreja estava errada por conta das indulgências, que a pessoa tinha que pagar para entrar nos céus, para passar no purgatório, para comprar um terreno lá nos céus, né? Para perdão dos seus pecados. Ele viu a idolatria que estava errada e fez aquelas 95 teses. Em 1517, ele foi lá e apresentou as 95 teses. Em 2017 fez 500 anos da reforma. Então, a gente tem que analisar, às vezes, a história. Por que as pessoas pensam dessa forma, fazem isso, fazem aquilo? Isso seria um processo de... Quem gosta de antropologia, estudar o homem, né? Processo antropológico. Bom, vamos lá. Então, tem esse versículo. Um outro, Apocalipse 16:15. Até esses versículos aqui, meus caros, tem vazamento, tá certo? Ó, Apocalipse 16:15. Vamos ver aqui. Eis que vem como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda os seus vestidos, para que não ande nu, e não se vejam as suas vergonhas. Aí não vão dizer aqui, mas isso aqui não é literal, é simbólico. Mas pode ser literal também. Aqui no item fala de nudismo sendo nudismo. Então, com relação ao nudismo sendo nudismo, a Bíblia condena mesmo. Nem é certo ir para uma praia de nudismo. Então, aqui diz, ó, irmãs que usam biquínis, maiôs, fio dental, né, isso é o regulamento da EPDA, e vão para a praia de nudismo, o embasamento para isso está certo. Agora, vão me chamar de conservador? Não, é a Bíblia, eu não posso ser contra a Bíblia, é verdade. Não tem como eu ser contra isso. Porque quando Adão e Eva pecaram, ficaram nus, eles foram, logo que se vestir, o Senhor preparou roupas para eles se vestirem. Né? Tem que cobrir a sua nudez. Eu já falei no outro canal lá sobre nudismo. Inclusive que eu tinha um parente, porque ele era casado com a minha tia, e depois não foi mais, né? Ou seja, divorciou dela. Que foi o rapaz que criou a praia de nudismo em Santa Catarina, na Praia do Pinho, em Balneário Camboriú, que era um gaúcho. Né? É gaúcho, na realidade. Está morando lá ainda. E era crente de que igreja? Da Assembleia de Deus. Muitas coisas que surgem aí, às vezes, são pessoas que conhecem a verdade, desviam da verdade e criam esses movimentos aí. Assim como nós tivemos o Elvis Presley, que criou o rock and roll, ele que veio da Assembleia de Deus, sempre aí. Pessoa que criou a Praia do Nudismo de Santa Catarina, não sei se foi a nível nacional também, talvez a nível nacional, ou um dos percussores a nível nacional, era crente da Assembleia de Deus, ou pelo menos seus pais eram crentes da Assembleia de Deus, e ele deve ter aprendido o Evangelho na sua adolescência, durante a sua vida, de alguma maneira. Era filho de crente. Pronto. Vamos lá. Romanos 6, 12, 13. É um embasamento. Porque teve gente perguntando quais são os embasamentos. Eu quero saber os embasamentos deles para dizer que não pode short. Tem um embasamento, até tem uma certa coerência, principalmente quando diz respeito a nudismo, seminudismo, porque eles copiam um pouco do catecismo da Igreja Católica, também não está errado. Aos Romanos 6, 12, 13, que nos diz: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para que lhe obedeceres em suas concupiscências, seus desejos, e nem tampouco apresentais os vossos corpos ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Quer dizer, eu estou em pecado por estar nu? Não.
eu estou em pecado por estar nu em local público. É isso que está dizendo. Para me apresentar com decência diante de Deus, para que eu não sirva de instrumento de iniquidade para os outros, porque eu não estou em si em pecado, a não ser que eu quero ficar nu para fazer algum tipo de pecado comigo próprio ou com outra pessoa. Mas eu tento, por exemplo, uma boa consciência. Eu estou nu numa praia deserta, eu sei que lá não tem ninguém. Teria pecado? Não. Eu estou nu num local que eu sei que tem gente, mas a minha consciência é tranquila, é boa, eu não me importo. Mas as outras pessoas podem se importar e podem pensar mal, e podem te cobiçar, seja homem, seja mulher, seja às vezes até criança. Então, todo cuidado é pouco. Então, tá aí os embasamentos do nudismo ou seminudismo. Seminudismo seria biquíni, baiô, fio dental, bermuda, calções, para homens, para mulheres. Tem 3 versículos aí que falam muito bem. E como eu disse, com relação ali, o short é a exceção à regra, porque o short não necessariamente ele faz com que se apareça as nudez. Depende também do short, né? Tem short que talvez aparenta mais. Mas um short social, às vezes, não teria problema. Agora, pessoa de biquíni aparece tudo, né? A mulher de biquíni. O homem de sunga, então, a gente se fala. Fio dental e por aí dentro. Aliás, eu, antes de converter, ia muito à praia, né? Depois eu fui, obviamente, depois saí de igreja e tal, né? Vou daqui de pó. Mas eu nunca gostei de sunga. Eu me recordo quando eu era criança, parece que quando meu pai estava junto com a minha mãe, colocava sunga em mim, né? Para levar para a praia. E tios e parentes, assim, mas eu nunca me gostei muito de sunga. Muita oração para... Bom, depois eu vou ver a mensagem de você. Eu estou tendo aqui um probleminha. Quando eu faço live no canal, pelo computador começa a travar tudo. Não sei, tem que resolver esse problema. Aí eu teria os outros versículos que eu utilizaria para a questão da nudez, né? Que não foi falado ali. Seria lá em Gênesis, para complementar, vamos dizer assim, Gênesis. Essa Bíblia está com problema, vamos ver se eu consigo encontrar aqui. Gênesis, acho que a partir do capítulo 3, né? Eva, portanto, deu versículo, não tem nada a ver. Foi como João, na ilha de Patmos, viu Jesus Cristo. Nós vamos ler tudo, né? Acho que é do 12 que fala. E virei para ver, falava comigo, e virando, vi 7 castiçais de ouro. 13. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao filho do homem, vestido, aqui, ó, 13. Vestido até os pés, de um vestido comprido e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. Apocalipse 1, 13. O Senhor Jesus, que ele viu em visão, que estava à destra de Deus Pai, um vestido comprido até os pés. Aqui é o versículo claro que proíbe o calção, porque o Jesus usa um vestido até lá. Porque Jesus é público. E uma pessoa pública não deve usar realmente um vestido, um calção. Tem que ser um vestido comprido. Ou seja, uma calça comprida, que aqui seria o vestido, seria a túnica, talvez. Tá? Agora, eu sozinho, eu em casa,
nu ou de short é uma outra configuração. E esse é um embasamento também da Igreja Católica. Também é muito embasado isso, claro, que traz em lei para o direito. Tem que ter aquela formalidade. E a sua cabeça, o cabelo era branco, como lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivesse sido refinado de uma fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saiu uma agulha de espada e 2 fios, e seu rosto era como o sol quando na sua força resplandece. E quando o vi, caí a seus pés como morto, ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, o que vivo e fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre, amém, e tenho as chaves da morte e do inferno. Claramente aqui falando de Jesus Cristo, que estava com vestes até os pés, cobrindo o corpo todo. Aí muitos vão dizer que essa passagem é simbólica, que foi uma visão, que não quer dizer exatamente que Jesus seja dessa forma. Não. Jesus se aparentou, de fato, como ele era, já num corpo glorificado, num corpo incorruptível e com uma certa reverência. Aí muitos vão dizer, mas João viu Jesus assim porque, na época, o costume era os homens usarem vestidos compridos e túnicas, ou um vestido comprido, parecia que nem saia, mas seria túnica, no caso, ou a batina para os católicos, aí, para os sacerdotes. Não se aplica, porque se o Senhor é o mesmo hoje, aliás, ontem, hoje, eternamente, ele não mudou, ele deve estar assim. Né? E aí, como é que fica? Eu não estou sendo exagerado, está na Bíblia. Né? Aí me vão dizer, onde está o calção na Bíblia? Está aqui. Se Jesus usa um vestido comprido, o certo, um homem público é usar uma calça comprida. A mulher cobrir também as suas pernas, né? Aí tem a questão da mulher. A mulher pode parecer as suas pernas, o homem não pode. Fica aí. Eu quero ver eles pegar esse versículo e começar a trabalhar para ver se é ou não é pecado. Porque agora, as pessoas que dizem, não tem respaldo bíblico. Como aqui não tem respaldo bíblico? É só interpretar pelo Espírito. Só interpretar pela essência do texto. Se a Bíblia diz para nós sermos seguidores de Cristo, e se na época que ele esteve aqui ele não usava calção, possivelmente. Se tinha o calção, tinha uma túnica que o cobria. Quando ele estava, obviamente, com o público. Talvez em casa, é claro. Ele ia tomar banho, ia ter a roupa. Com seus familiares. É complexo. Até nisso eu fico analisando essa passagem, eu penso que às vezes eu estou em pecado. Porque eu uso short. Não estou aqui dando de hipócrita, né? Mas quando eu vou fazer alguma coisa pública, tipo, ou pregar, né, se convidar eu vou pregar, eu vou de calça. Eu, por exemplo, se eu exercer a minha profissão, que eu sou bacharel em direito, se eu exercer a minha profissão ou de advogado, ou de juiz, tá? Tem que passar em provas e tal, ou de um membro do parqueiro do Ministério Público, eu tenho que usar calça, porque é assim que pede a norma. Ser servidor público tem que ter aquela formalidade. E muitas das vezes essa formalidade exigida tem embasamento bíblico, como já disse, o direito advém do direito religioso canônico. Ok? Então, em suma, como eu disse que eu estou em pecado, eu posso dizer que o senhor Davi está mais em pecado, porque isso não é nenhuma hipocrisia, não quero perseguir ele, nada, porque, de fato, ele está para ser, a Ireni já disse, ele está para ser o novo líder da IPDA. E ele é um homem público. Agora, lá, no seu momento de privacidade, é outra coisa. Com a sua família, nos seus. Mas bem que um homem público de Deus nem tem férias, né? Nem tem lazer, porque a preocupação é com as almas. Mas, odiernamente. Então, que ele vire
meramente um membro, é o que eu penso. A pessoa quer ser membra, ou quer ser uma pessoa, vamos dizer assim, que não tenha cargo dentro da igreja, se ela usar short uma vez ou outra, eu penso assim, não quer dizer que estou errado, certo? Poderia, porque as irmãs utilizam a saia que aparece as pernas, porque os homens não podem aparecer. Mas, já se tratando de um cargo, tem a questão da formalidade, a gente vê Jesus, que é o cabeça da igreja, vestido, a gente tem que dar um exemplo nesse sentido. Pedro, que é outra passagem também, né? Fala sobre a nudez. Pedro estava nu, possivelmente sem camisa, quando viu Jesus, ele se cobriu, não foi? Lá em João. Essa gente moderna, educada aí por esses crentes, como disse o irmão, que eu já até falei com ele aí nos comentários, comedor de Big Mac, eles não leem a Bíblia, eles vão por aquilo, é isso aí, modernismo, é isso aí, legal, oh, legal, uhul. Mas ele nunca lê Bíblia, não tem fundamento, não tem exegética, não tem hermenêutica bíblica, né? Não tem fundamento, ele só sabe falar besteira. Isso aqui não é conservadorismo, é o que está na Bíblia. São exemplos que a gente deve seguir. Claro que a gente é falha, é pecador, mas é o certo, né? A gente não pode ser contra o certo. Ó, eu estou errado em alguns pontos, eu não sou contra a Bíblia nesse sentido. Como é que eu posso ser contra a palavra do Senhor? Não tem como. O problema é esse. Tem pessoas que são pecadoras contumazes, não querem mudar a sua vida, não lutam para mudar a sua vida, aí querem mudar a interpretação bíblica. Eu estou errado em muitos pontos, mas eu não quero mudar a interpretação bíblica. O que eu aprendi é assim, assado, é assim. E o que nós aprendemos até 2019, século XXI, é o correto. O que veio aí de mudanças aí, claro, teve algumas mudanças para melhor, mas o que vier de mudança, na realidade, são inconformismos de pecadores contumazes que querem interpretar a Bíblia ao seu bel prazer. Essa é a grande verdade. E a Bíblia diz que a gente não pode ter particular interpretação dela. Agora, há uma diferença daquele que leu a Bíblia, e não é para me gabar, toda e 3 vezes no início da sua conversão, que se fortificou no Evangelho, se fortificou na rocha que é Cristo, daquele que é crente aí, né? O crente piolho, vai pela cabeça dos outros, que a gente dizia. Crente que nem conhece nada da Bíblia e acha que é um líder. Epa, escolhido de Deus. O problema é o apadrinhamento. Porque esse Davi, ele veio estar lá jogando futebol na Portuguesa, no São Paulo, daí seria a sua profissão. Se ele quisesse ser membro da EPDA, poderia ser. Aí a profissão dele era jogador de futebol. Aí, como ele saiu daquilo, e aí não tem outra profissão, é formado em administração de empresa, mas aí a IPDA da família, então coloca ele lá. Então, deixa ele trabalhando até com administração de empresa lá, ajudando na parte que diz respeito às finanças da igreja, não coloca como líder, mas eles querem. A IPDA já perdeu a característica muito da doutrina do Senhor. Né? Eu vou encontrar aqui, que eu não me recordo, quando Pedro está nu. Vamos procurar aqui no Google, porque aqui não vou encontrar. Pedro está nu e quando viu Jesus, se cobriu. Né? Quando viu Jesus, se cobriu. Porque tem o Espírito de Deus, atenta para isso. Outra, o próprio Davizinho nem explora o dom de línguas, os dons do Espírito Santo, nem explora nada. Porque ele nem tem, ele nem fala. E isso não quer dizer muita coisa, porque tem gente que fala e está em pecado, mas eu estou dizendo, quando a pessoa não tem aquele discernimento, realmente ela fica desnorteada. Ó, João 21, 7, que nos diz: então aquele discípulo a quem Jesus amava, que era João, disse a Pedro: é o Senhor. Quer dizer, Pedro estava nu e João disse: olha, o Senhor está aqui entre nós. E Jesus já tinha ressuscitado. E quando Simão Pedro viu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. Ou seja, cobriu-se com a túnica, para Jesus não ver a vergonha dele, e lançou-se ao mar. Estava nu diante da presença do Senhor. Por isso que quando a gente vai orar a Deus, o bom mesmo é estar até com roupa também. Tem essa questão.
Não é nenhuma interpretação equivocada. Claro que Deus sabe todas as coisas, eu posso estar dentro do banheiro louvando ao Senhor e orando ao Senhor lá dentro. Ele pode, sim, mas sempre é bom ter ordem e decência. Bom dia, Neide. Agora vou ver as mensagens. Carlos Alves Gomes, bom dia. Ainda aqui está um caos, estava ali, a Igreja Católica lá. A oração para a sua cidade, vamos orar. Cheguei, Gracinha Vieira, bom dia. Purgatório, paz, irmão Marcelo Barbosa, paz do Senhor. O que você acha do pastor Júlio César, da Igreja Santidade e Arrependimento, falando contra os youtubers? Não vi nada sobre ele. No início, quando estava falando mal sobre eles, os youtubers falando mal do Neto, isso aí eu vi, pedaço dele lá. Bom, o pensamento é dele. Eu não estou falando mal aqui do Davi Miranda, do Davi Miranda Neto. Eu estou aqui falando de doutrina, estou falando aqui de Bíblia, usando o parâmetro ou o modelo aí novo do Davi Miranda como norte para a gente discutir, entre aspas, comentar e refutar alguns pontos que está equivocado. É isso que eu estou fazendo. Isso é bíblico, examinar de tudo e reter bem. Eu estou examinando e estou vendo o que é errado, o que é certo e fazendo confronto à luz do Evangelho. Ah, Lenice, eu sou o tempo que intimidade com Deus é orar e santificar, porque a salvação não veio do homem, mas sim de Deus. Sim. E quanto mais eu tive essa experiência, essa campanha que eu fiz, de 40 dias de oração, quanto mais você começa a buscar Deus, mais o Espírito de Deus começa a entrar na sua vida e convencer, olha, santifica nessa parte, santifica na outra, controla o que tu fala, coloca a roupa mais decente. Essa é a verdade. Essa é a verdade, eu tive experiência. Depois o inimigo ataca a gente para estar falando coisa que não deve para falar. Por isso que a gente tem que estar em constante oração. A Bíblia é o livro, nossa regra de fé, sim. A regra de viver. Não pode tirar nenhum tio, nenhum jota, sim. Sim, o Davi está dando o que muitos querem, o Davi Neto, da liberalidade na igreja, porque eles acham que é fardo do homem, mas não é, a doutrina do Senhor. A minha questão, meus caros, é o seguinte, porque o Senhor também tinha misericórdia daqueles que eram, vamos dizer assim, desprezados da sociedade, que realmente não tinham valor. Se eles querem liberar para os membros algumas coisas, liberem, porque é apenas mesmo. Agora, para estar exercendo um trabalho ministerial na igreja, tem que ter santidade, tem que ter consagração, tem que ter um linguajar escorreito, um linguajar puro. Agora, a linguagem do Davi Miranda Neto, treta, falando coisas em cima do público que não devem ser faladas. Tá? E eu falo aqui várias coisas, mas aqui é YouTube, aqui não é púlpito. E às vezes eu estou aqui, não é pregando, estou aqui falando, comentando. Às vezes eu fico pensando que eu falo até demais algumas palavras que não deveriam ser faladas, mas, claro, que é necessário. Tem que ter uma linguagem, então, como eu disse, pudica, pura, tem que ter uma diferença. É na roupa e tudo. Não dá sempre com essa verdade, o inimigo fica frio quando vivemos nessas idades. Porque nada é demais para Deus. Quanto mais a gente santifica, mais Deus nos abençoa. Essa é a realidade. Eu tive minha experiência. Até essas crises que me deu pouco tempo aí com depressão, nesse ano, inclusive, me deu, eu percebi era porque eu também não estava orando muito. E quando eu fiz a primeira campanha de 21 dias de oração, e depois essa de 40 dias que está aí no canal, ainda fiz uma outra de 3 dias, que está lá no outro canal, um conteúdo edificante, eu me senti melhor. Parece que aquela opressão maligna saiu de mim, parece que eu tive outra coisa sobre mim. Porque o Espírito de Deus nos traz esse alívio. Ele é o refrigério. Ele é o consolador. A gente consola. Então, quando a gente está buscando a Deus e procurando intimidade com Ele, as outras coisas pouco importam. E a gente quer mais compromisso, quer mais santidade, quer mais honrar Ele. Essa é a grande verdade. Agora, eu não vou dizer que o Davizinho não pode ser um homem de Deus, não pode ser um missionário Davi Miranda, como foi seu avô, mas
está muito aquém. Eles não podem colocar a carroça na frente dos bois, ou os pés, trocar os pés pelas mãos. Ele precisa. Ele está no processo, perdão, aí, de lapidação, de pureza. Ele ainda precisa entender muitas coisas. Aí fica doutrinando os jovens a pensar de uma maneira totalmente fora da Bíblia. É complicado. Eu fiz um comentário sobre a tatuagem, teve gente que disse assim, o irmão é contra a tatuagem. Irmãos, eu não sou contra a tatuagem em si, porque eu sei que tem casos de pessoas que não conheciam a verdade e fizeram tatuagem. A Bíblia diz em Atos 16:31, se eu não me equivoco, que Deus perdoa o tempo da nossa ignorância. Se a pessoa fez na sua ignorância, Deus perdoa. Mas o que eu não posso concordar, e como eu vi aí nessa viagem do Davizinho, os caras que estavam junto com ele, que era um pastor, foram lá, um tatuador em Israel se tatuarem. Isso não pode, porque ele tem um conhecimento do Evangelho. Como é que ele vai tatuar se a Bíblia condena isso? Nós somos no tempo do Espírito Santo e temos que dar um exemplo nesse sentido. Então, é nesse sentido que eu estava falando. Mas tem gente que parece que precisa, a gente fala tudo certinho e tal, que não consegue compreender o básico. Mais uma interrupção. Circo aqui da Espanha, né? Aí está o circo. Né? É no circo de la Espanha que ele nasceu. Eita coisa, né? Aqui já passou. Eu estou fazendo essa transmissão salário aqui, acho que já passou mais de 5 carros de som. Não sei o que aconteceu hoje para estar passando isso. E já é meio-dia, geralmente meio-dia não passo. É antes do meio-dia. Bom, as tatuagens que fizeram antes de se converter poderão ser membros. Porém, se a tatuagem for um local visível, não poderão ser separados para obreiros. Quer dizer, poderia ser membros, mas se for um local visível, na cara, no rosto, não poderia ser obreiro. Os que fizerem depois de batizados ou conhecidos disciplinados e não poderão ser mais separados para o obreiro, se a tatuagem for em um local visível, mesmo 60 dias obreiro, 120 dias, para voltar a ser obreiro somente com autorização da diretoria. Tá? Então, esse é o regulamento da IPDA, a gente já falou lá em Levítico, naquela oportunidade, que não podia, Atos 17:30, né, que é exatamente aquilo que eu disse, então não é 16:30, que eu 17, deixa eu ver. Agora que eu me esqueço das passagens. Ele está corrigindo. Mas Deus não tem todo lugar que se arrependam. 16:30, 17:30. Deus, e que não sois de vós mesmos.